Aos poucos, a novela Rafael Borré vai ganhando novos capítulos e o entendimento sobre a situação do colombiano de 28 anos, desde a Alemanha até o Beira-Rio, vai ficando cada vez mais elucidada. Eu tenho alguns bastidores para a gente falar nesse conteúdo aqui, principalmente sobre a história talvez que ainda não foi contada. E aí, a gente vai poder entender bem o que está acontecendo nesse sentido do possível reforço para o ataque do Eduardo Cudê na próxima temporada. E mais, por que Jean Lucas ainda não foi anunciado pelo Colorado se está tudo certo entre o Inter e o jogador? A gente vai falar sobre tudo isso e vai ser agora, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bom final de semana para todo mundo, um sábado de ansiedade, né? Vocês estão querendo anúncios, vocês estão querendo o presente de Natal, como gostavam de dizer lá na década de 90, né? Mas olha só, tem algumas coisas pra gente conversar aqui e eu acredito que talvez a gente não vá ter. Vamos ter fé, mas acho que algumas coisinhas a gente precisa entender, porque aí, né, tu vai ver o porquê que ainda não tivemos anúncio. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação e deixa teu like, que ajuda pra caramba o meu trabalho. Vem fazer parte desses quase 36 mil amigos que a gente tem por aqui. E não te esquece, né, cara, que eu falo sempre pro apoio da KTO, a minha parceira aqui que te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito a partir do cupom Ernest, beleza? Vamos lá, vamos falar do Jean Lucas primeiro, tá? Porque é o seguinte... Inter e jogador apalavrados, fechados, valores, tempo de contrato, né? O empréstimo com opção de compra de 1 ano e tudo mais. Tudo certinho. Santos gostou, inclusive, da proposta, beleza? Até aí, ok. A grande questão, uma pessoa me disse agora pela manhã, logo cedo, por que não anunciamos ainda, então? E a pessoa me disse o seguinte, porque o Santos precisa de dinheiro e o Santos muda de ideia a cada dia. Em que sentido? O Santos chega e diz assim, beleza, vou emprestar o jogador porque daí me livro dos quase 800 mil que ele recebe mensais e tudo mais. A partir do momento que vocês pegam ele, eu não preciso mais pagar. Só que é um jogador, o Jean Lucas, é um jogador de 25 anos, um dos grandes nomes da posição no Brasil e tem muito mercado. Precisando de dinheiro, o Santos então poderia vender esse jogador, em vez de emprestar esse jogador. E aí que entra o complicador para o Internacional, porque o Inter pressiona o Santos a todo dia, ou a todo instante, basicamente, para dizer, e aí, vamos fechar. O Santos até propõe alguns jogadores, né? Tinha a ideia do Dalbert, tinha a ideia do próprio Luiz Adriano irem para o Santos e não envolvendo nada no negócio, né? Mas também para eles terem jogadores e o Inter também conseguir fazer até mesmo, né, uma limpeza, entre aspas, no seu grupo. O termo limpeza não é legal, né? Vamos usar assim, uma oxigenação também no seu grupo, né? Porque o Luiz Adriano tem contrato até agora nesse primeiro semestre só, e o Dalbert também não agregou, né? Também não tem a avaliação de que ele também não pode ficar no Beira-Rio agora em 2024. Então eles seriam cedidos normalmente para o Santos, até para o Santos ter uma dupla de reforços agora para a Série B. Então esse é o grande negócio. O Santos que está dando uma espécie de chá de cadeira no Internacional nesse sentido. O jogador, inclusive, já deu o ok para o Internacional, né? E até importante, o Cudê não falou com ele ainda. Mas espera muito desse jogador. Aliás, um outro bastidor, né? Me contaram hoje pela manhã que o Cudê está em constantes conversas com a direção, em termos de jogadores, em termos de reforços, em termos de necessidades dentro do grupo de atletas. Então, assim, mesmo não estando presente aqui em Porto Alegre, estando em férias, está em contato direto com a direção colorada. E aí agora eu quero falar com você sobre, então, o Rafael Borré. Olha, eu estou tentando repercutir muito, né, desde quarta-feira e tal, essa questão aí do Rafael Borré, a informação do João Batista Filho de que o Inter vai fechar com o jogador, ou está fechado com o jogador, vai anunciar a contratação dele nos próximos dias.
eu vou voltar a dizer, isso não quer dizer que o João não esteja certo, que o João esteja mentindo, que o João esteja fazendo qualquer outra coisa. Pelo amor de Deus, sabe? Só tentem entender que o que eu tenho de informação é diferente do que ele tem, tá? E aqui eu vou tentar ser mais sucinto e claro possível. O jogador ele foi oferecido ao Internacional. O Borré foi oferecido ao Inter. Nos mesmos moldes ali que o João falou, 5 milhões de euros, mais o salário acima de 1,5 milhão mensais, um valor alto e tal. Tem a questão do Frankfurt, tem a questão do Bremen, tem a questão do jogador estar bem lá. E óbvio, né, que o Inter chegou e disse, olha, me interesso, mas a gente tem que fazer uma composição com os números aí, que esses números não estão tão bem assim. Não é? Eu não vou chegar e entregar 5 milhões, eu tenho uma expectativa de gastar 9 na temporada, agora na janela, eu não vou entregar 5 milhões para um jogador só. Eu teria que fazer uma composição, o que a gente pode fazer? O André Curi, que está fazendo essa representação, né? Trazendo o jogador de volta ao Brasil ou ao futebol sul-americano. Jogou no River Plate aqui, vocês lembram. Só que assim, ele também, o André Curi, ofereceu para outros clubes, como, por exemplo, o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro saiu da parada pelo mesmo motivo que o Inter teria dito para o André Curi, esses números assim não dá. Mas eu gosto da ideia. E aí vou lá, pode fazer a proposta então para o Frankfurt. Se a gente conseguir compor, tô dentro. E aí o que o André Curi fez? Foi lá e falou com o staff do jogador, com o empresário do jogador, e o Frankfurt foi dito, fala para o Bremen que tem uma proposta do Internacional. E existe uma cláusula dentro do empréstimo do Frankfurt para o Bremen, que se vier uma compra, uma opção de compra, eles são obrigados a cederem o jogador. Logo, o Bremen não tem muito o que fazer, a não ser, claro, daqui a pouco pode dar uma esperneada por taxa de vitrine, alguma coisa assim. Mas então o Bremen faz o retorno dele para o Frankfurt, tá? E a partir, então, de janeiro, porque o contrato dele ainda vai até o meio de 2024, de empréstimo, a partir de janeiro isso teria andamento. Andamento, no caso, nos pagamentos para o Frankfurt, do Inter para o Frankfurt, do Inter acertando salários com o Borré e tudo mais. Ou seja, não está nada fechado. Não está nada sacramentado. Até mesmo porque o staff do jogador falou comigo ontem e eu disse para vocês, mostrei para vocês aqui no conteúdo. Ele está bem lá na Alemanha. Então, é outro porém para ver se o jogador vai querer ou não vir para cá. Então, é complexo ainda para dizer que o Inter está com o jogador fichado, que está tudo ok, que o jogador deu já o aval e tudo mais. Tem uma série de questões ainda para serem alinhavadas e aí talvez ele vir jogar no Internacional. Essa é a grande questão, essa é a história. Essa é a história. Inclusive, existem outras frentes, o Lucas Alário, outros atacantes que acabam chegando. Uma outra pessoa me disse hoje pela manhã, cara, o Inter recebe cerca de 50 nomes por dia. E dos 50 nomes, 48... Eles são descartados e só 2 a gente pode pegar e começar a querer conversar. Daí a gente fala com o Kudê, daí a gente fala com não sei quem. Então, as pessoas que têm esse trânsito dentro do vestiário me explicaram essa, vamos dizer, movimentação. O Inter garante que vai ter reforços até o dia da apresentação. O dia da apresentação, no dia 6 de janeiro. Tá? E eu até ouvi um negócio de 8 de janeiro. Tá? Então, assim, a janela só abre no dia 11. O Inter não está preocupado com o tempo. O Inter não está preocupado com o tempo porque o que me disseram é que o Inter sabe que vai estar, porque as coisas estão andando. E não são jogadores da esquina, são jogadores grandes, são jogadores de nível para vir compor. E até o seguinte, né? A gente teve nas últimas janelas a questão de jogadores que não são titulares, não são de caráter de titularidade. E é o que se diz dentro do Beira-Rio hoje. Os jogadores que vão vir são de caráter de titularidade. Ou
ainda, não só de caráter, mas que vão poder tirar os titulares atuais de uma zona de conforto. Então, assim, me pediram o seguinte, porque é óbvio que eu dei uma pressionada. Vem cá, meu, e aí vocês falaram que iam anunciar até sexta. Aí o presidente falou que na Gaúcha ZH que iam anunciar até o Natal. E agora estão já meio que dizendo que não sabe se vão. E aí me disseram o seguinte, se tu acalmar o coração, eu tenho certeza que tu não vai ficar mal quando a gente anunciar o jogador. Vamos ver, né? Será que a gente consegue segurar essa ansiedade aí? Será que a gente consegue ter essa confiança? Faz o seguinte, ó. Fala comigo aqui nos comentários, vamos trocar uma ideia ao longo de todo o dia. E óbvio, né, meu? Vou passar o sábado aqui conversando com pessoas e se tiver mais alguma coisa, eu atualizo vocês por aqui. Valeu? Não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa a notificação e bora. Vamos sempre falar do nosso Colorado por aqui. Valeu? Forte abraço. Tchau.